capítulo 5 de 1 Pedro, os versículos de número 8 e 9. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos repetir o versículo 8, toda a igreja. 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Se você pode, vamos fazer um exercício que na pedagogia ensina as crianças a aprenderem com mais facilidade. Eu quero que você repita para o irmão do seu lado. Diga assim para ele: você está em perigo. Você está em perigo. Amém? Podeis tomar assento glorificando o nome de Jesus. Eu prometo não ser muito longo, mas sucinto, para não cansar os irmãos. A palavra lida nesta noite, o apóstolo Pedro está aqui encerrando a sua primeira carta aos irmãos, à igreja. Ele não destina essa carta a uma igreja específica, mas ele destina essa carta a todas as igrejas que compunham a igreja primitiva naquela época. E então, encerrando essa primeira carta, ele frisa a questão da nossa vida espiritual. Hoje nós estamos vivendo um período de tempo em que muitas pessoas estão vivendo alheias enquanto a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, da sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte aos irmãos, no versículo 10 e diante, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sabendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está dizendo que nós estamos vivendo em uma constante guerra contra o nosso adversário, que está pelejando contra a nossa alma. Aí você se pergunta: mas pastor, para que o diabo quer a minha alma? O que é que ele tem a ver com isso? Eu não sou ninguém, não tenho relevância nem municipal, quanto mais nacional. O diabo sabe da sua condenação, ele já está condenado. E então o que o diabo deseja? Ele deseja levar a maior quantidade de pessoas consigo para a condenação. Mas nós temos um privilégio. Qual privilégio é este? É o novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou pelo sacrifício do Calvário. Aleluia! Ele nos deu salvação. O seu sacrifício nos permitiu ter vida eterna. Aleluia! E é por isso que estamos aqui nesta noite adorando o nome do Senhor, porque Ele nos deu vida eterna, vida com abundância. Aleluia! No entanto, o sacrifício de Jesus não nos isenta
da responsabilidade espiritual, Rodolfo. Essa responsabilidade, ela é individual de cada crente, de cada cristão. E que responsabilidade é esta? É de permanecer inabalável na presença de Deus, é de permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí a palavra do apóstolo Pedro é a seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor, e ele não está brincando, ele está procurando uma alma fácil, uma alma vulnerável, para tragá-la, para levar para a perdição. É por isso que você, irmão, não pode deixar de orar, é por isso que você não pode deixar de ter comunhão com Deus. Por que você está em perigo? É porque você não ora. Você está em perigo porque você não tem uma vida constante com Deus. Você está em perigo porque a tua vida de oração não é uma vida constante, não é uma vida de pleno relacionamento com Deus. Quando Deus aparece para Adão no jardim, o que Deus havia ido fazer ali naquele lugar? Ele havia ido ter um relacionamento com Adão. O texto diz que toda a viração do dia, o Senhor vinha para o jardim, aleluia, e ele vinha para passear com Adão. O que é isso? Isso é relacionamento. Quando chegava o momento da noite, aparecia o Todo-Poderoso. E no jardim, irmão, não tinha noite, porque o Todo-Poderoso iluminava o jardim. É a mesma coisa que o apóstolo João declara no livro do Apocalipse, que na cidade santa não necessitará de sol e nem de lua, porque o Cordeiro iluminará a cidade em todo o tempo. Você pode glorificar a Deus? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo de número 6, ele está aqui ensinando os discípulos a orar. Aí ele diz aos discípulos: quando fores orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê secretamente, ele te recompensará. Aleluia. Quando nós lemos essa passagem, nós pensamos que era o quarto, que Jesus estava falando do quarto, mas Jesus estava falando de um aposento em que ficava todas as ferramentas de trabalho do judeu daquela época. Então o judeu que ouviu a mensagem de Jesus naquela época, ele estava entendendo que Jesus estava falando do ato de intimidade. A oração, o momento da oração é um ato de intimidade minha com Deus, é um ato de intimidade sua com Deus. O nosso problema hoje é pensar que a nossa vida de oração, de estar orando em pensamento, de estar orando quando está trabalhando, de estar orando quando está lavando uma louça, de estar orando quando está varrendo a casa, fazendo alguma coisa, nós acreditamos que essa oração é o suficiente para a nossa vida espiritual. Mas eu quero te dizer, irmão, que Deus, ele te quer no lugar da intimidade. Aleluia. Você precisa gastar tempo com Deus para ter intimidade com ele. Você não gasta tempo num relacionamento com um amigo, com um namorado, com esposa, aleluia. Então gaste tempo com Deus, gaste tempo na oração, aleluia. Tire 1 hora, tire 2 horas e fale com Deus, porque ele quer ter um relacionamento com você. Aleluia, aleluia. Só vir para a igreja não é o suficiente. E hoje nós estamos vivendo um tempo que os crentes só vêm uma vez na semana, na verdade, no culto. Aleluia.
Um tempo atrás eu fui visitar um rapaz, e aí nessa visita nós convidamos esse moço para vir ao culto, e ele falou: não, pastor, a gente todo dia eu faço a minha oração com a minha família, com meus filhos. Eu acho que eu não preciso de estar indo na igreja todo dia, toda semana. Aleluia. Se não está indo aos cultos, se essa pessoa não está congregando, congregar é o ato de estar firmado em Cristo, no corpo de Cristo. Se essa pessoa não está congregando, irmão, ela não tem força espiritual para estar orando em casa. Isso é mentira do diabo. Isso é o diabo querendo te afastar da congregação. Isso é o diabo querendo te afastar da presença. Aleluia. E ele vai acabar com o teu tempo de oração. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Mas nesta noite eu trago uma palavra de Deus para o teu coração. É tempo de nós nos voltarmos para a oração, para termos um relacionamento verdadeiro com Jesus. É tempo de você gastar a tua energia e o teu tempo com o Senhor Jesus Cristo na oração, para que a tua alma esteja plenamente conservada para o dia do arrebatamento. Sabe por que tem tantas famílias que estão despedaçadas, tantas famílias que estão, filhos de crentes que estão distantes, afastados da presença? É porque está faltando oração. Aleluia. É porque o patriarca, a matriarca não está tendo tempo de oração, e o diabo ele está ao derredor. O diabo está trabalhando em todo o tempo, enquanto você está descansando, enquanto você está dormindo, enquanto você está no celular, no Instagram, no TikTok. O diabo está tentando contra a tua alma. Então te desperta nesta noite, porque é hora de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação ela está mais perto do que quando aceitamos a Jesus. Você crê? Você está em perigo, porque você não está vigiando. O profeta Abacuque, ele tem uma visão da sociedade, isso lá no Antigo Testamento. Ele vê Israel, Jerusalém, distante da presença de Deus. O crime estava alto, o povo estava voltado para a idolatria. Aí Abacuque começa a buscar a Deus, e quando ele termina a oração do capítulo 1, ele entra no capítulo 2, no versículo de número 1 e 2, dizendo que ele subiu para a torre de vigia. Aleluia. No Antigo Testamento as cidades eram cercadas por muros, e na porta da cidade havia torres de vigias, para que o vigilante alertasse a cidade quando viesse algum inimigo. E Abacuque sobe para a torre de vigia. A pessoa que ficava na torre de vigia era conhecida como atalaia. É por isso que quando Deus aparece para Ezequiel, ele diz para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, eu te coloco como atalaia do meu povo. Aleluia, porque tu vai vigiar, e quando vier o inimigo, você vai avisar, você vai alertar o povo, aleluia, daquilo que está chegando. E quando Abacuque sobe para a torre de vigia, ele começa a refletir, ele começa a olhar para dentro de si, e vem a resposta de Deus para Abacuque. A resposta de Deus para Abacuque foi a seguinte: Abacuque, escreve num outdoor, em algo grande, para que quando alguém estiver passando, correndo, ele possa ver e ler e compreender o que está escrito. Aí Abacuque pergunta: Senhor, mas o que é que eu vou escrever? E Deus
Deus responde para Abacuque o seguinte: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de ter vigilância. Vigilância é o ato de olhar para dentro de si e saber o que está errado, saber o que está fora do lugar e esperar uma resposta de Deus para que as coisas sejam colocadas no lugar certo, para que o inimigo não atrapalhe a tua vida espiritual, para que o inimigo não te derrube, para que o inimigo não trague a tua alma, mas para que você possa permanecer firme, inabalável na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Você está sujeito à queda, você está sujeito a cair, mas se você permanecer vigilante, firme, o Senhor, Ele vai te dar vitória em meio à adversidade. Ele vai fazer você romper a barreira, Ele vai fazer você romper a tristeza, Ele vai te dar força, ânimo, para você romper a depressão, a ansiedade, e você vai chegar aonde Deus determinou para a tua vida. Aleluia, aleluia, oh glória. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O ato da vigilância não é apenas pensar que o inimigo está tentando contra a tua vida física, contra o teu corpo, mas de entender que o diabo está tentando todos os dias contra a tua sanidade mental. O século que nós vivemos hoje, a década que nós vivemos hoje, é o período que nós temos os mais altos índices de depressão, de suicídio e de ansiedade. Então a vigilância não se trata apenas de olhar para o que é externo, para o que está à vista dos teus olhos naturais, mas a vigilância é olhar para dentro de si. Aleluia. É entender se o teu eu, se a tua alma está plenamente de acordo com a palavra de Deus, se o teu relacionamento com Cristo é genuíno e verdadeiro. Você não pode vir para o culto só porque alguém te empurrou, porque alguém te convidou, porque o pastor te chamou, porque um amigo te empurrou para vir. Você tem que vir para o culto porque você quer se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que vir para o culto com a mentalidade de que vem adorar, de que vem cantar e prestar louvor a Ele. Aleluia. E que Ele falará contigo através da palavra. Essa é a motivação correta. Aleluia. É se relacionar com Ele. E se essa motivação no teu coração ela não está correta, você tem que vigiar, para que você não venha para o culto só rotineiramente, cansado porque tem que vir, porque senão alguém vai falar que você não veio. Não, você tem que vir para se relacionar com Ele. Aleluia, para ouvir a palavra, para ser ministrado pela palavra de Deus, para ser ensinado. Aleluia, para receber o que o Espírito quer falar com você. É por isso que quando João recebe a revelação do Apocalipse, em toda a palavra que o Senhor Jesus entregava para João, o Senhor dizia o seguinte, aleluia, olha só o que ele dizia, o capítulo de número 22, olha só, para você entender. Oh glória,
Bendito é o nome de Jesus. Versículo de número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando em todo o tempo. O Espírito está ministrando em todo o tempo. Mas será se nós estamos ouvindo? Você está ouvindo o que o Espírito está dizendo? Aleluia. Reflita nesta noite. Olhe para o teu interior, olhe para o teu coração, porque você precisa se voltar a Deus nesta última hora. Você está em perigo, porque você não está controlando a sua vida. Mas como, pastor? Tem muita gente que está vivendo à mercê das circunstâncias. O que é viver à mercê das circunstâncias? Você tem uma vontade, você tem um propósito, você tem uma agenda marcada, mas aconteceu alguma coisa, ou seja, uma circunstância. E aí o que você faz? Você desmarca tudo e vai lidar com as circunstâncias. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque a visita chegou quase na hora do culto e não vai embora. Aí tem gente que fica em casa para dar atenção para a visita. Qual é a prioridade? Aleluia. Irmão, você fica aí que eu estou indo adorar a Deus. Se quiser ir comigo, vamos. Se não quiser, pode ir para casa, porque eu tenho compromisso. Aleluia. Eu tenho um propósito, eu tenho uma agenda a cumprir, eu tenho um objetivo. A minha vida não está à mercê das circunstâncias, mas está à mercê daquilo que o Senhor Jesus Cristo já me entregou. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de estar no controle. E como é que nós devemos conseguir estar no controle? É estar no controle da tua carne. Ou seja, não são as emoções que mandam na sua vida. Não é a vontade do teu corpo que manda na sua vida. Não são os pensamentos malignos que o diabo sopra na tua cabeça, não. Aleluia. A tua vida tem que estar no controle do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 9 de 1 Coríntios, no versículo de número 26, 27 e 28, ele diz o seguinte para a igreja: eu pregando aos outros, eu reduzo o meu corpo à servidão. Ele diz: eu esmurro o meu corpo, para que pregando a vocês, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Não é eu que sirvo ao meu corpo, mas é o meu corpo que me serve. Por que, apóstolo? Porque eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É Cristo quem dá as direções, oh glória.
É Cristo quem dá a direção para a minha vida. Aleluia. É o Senhor quem me revela o caminho. É o Senhor quem me dá a direção. É o Senhor quem me conduz para a vida eterna. Mas quando você não faz isso, você fica à mercê das circunstâncias, das vontades. Você fica à mercê das situações externas da vida. Tem coisa que a gente não pode controlar. E tem gente que ele falta ficar careca, arrancando o cabelo, porque ele quer controlar uma situação e ele não pode. Está fora do teu alcance, está fora do teu controle. Coloca nas mãos de Deus que Ele pode resolver. Aleluia, aleluia. Para isso, irmão, você tem que exercer a tua fé. Oh glória, bendito é o nome de Jesus. Se você não exercer a tua fé, se você não andar como quem tem fé em Cristo, você vai estar à mercê das coisas das coisas naturais, das coisas carnais, e você não vai avançar espiritualmente. Você nunca terá um relacionamento profundo com Deus. Você nunca vai ter um novo nível de dimensão espiritual, porque você está nas garras do diabo. Mas nesta noite a palavra de Deus para o teu coração é de despertamento, para que você saia da zona de perigo e possa entrar na zona de proteção do Espírito Santo de Deus. Oh glória, o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. E o maligno não te toca, o maligno não pode tocar na tua vida, na tua casa, na tua família, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem guarda a tua entrada, a tua saída. Ele guarda a tua família e Ele te dá livramento. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Fique de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jó, o livro de Jó relata que Jó, ele levantava todos os dias às 5 horas da manhã e ele ia oferecer sacrifício a Deus, porque ele dizia no seu coração: talvez, não era certeza, mas talvez os meus filhos pecaram. Os meus filhos podem ter proferido uma palavra profana, eles podem ter errado, e eu vou oferecer sacrifício para que Deus possa perdoar os seus pecados. Muitas famílias estão sendo cirandadas por Satanás, porque não tem um intercessor na família. A família está vulnerável. Aleluia. E o diabo, irmão, ele ciranda, ele faz o trabalho dele sem problema nenhum. Mas enquanto tiver um crente de joelhos dobrados, há um Deus que estará pelejando pela tua vida. Há um Deus que responderá à tua oração, e Ele enviará o livramento. Aleluia. Daniel estava orando, buscando uma resposta de Deus. Ele passou 21 dias de jejum, de sacrifício. Aí o anjo chega. Daniel está orando. O anjo toca em Daniel. Aí ele fica num estado paralisante, um estado que a Bíblia descreve que estava como morto. Ele não se movia. Terror, a presença do anjo era extraordinária. Aí o anjo fala para ele: presbítero, a tua oração
foi ouvida no primeiro dia. Aleluia. Deus enviou a resposta no primeiro dia. Só que enquanto eu trazia a tua resposta, o príncipe da Pérsia me prendeu. E Deus enviou Miguel, o arcanjo, para pelejar pela resposta da tua oração. Isso aqui é tremendo, irmão. Aleluia. Enquanto tem um crente de joelhos dobrados, há um Deus pelejando por você. A nossa guerra é real. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades dos lugares celestiais. E o Senhor, Ele está enviando o seu anjo para que a tua resposta possa chegar nesta noite. Se você crê, você levante a sua mão. Uma mão é pouca, levante as duas, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando nesta noite.